Olá, criativos e criativas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Mesmo você que não se acha muito criativo, bora relembrar? Hoje eu vou trazer aqui chaves para você ir além da vergonha de se expressar. Vou compartilhar práticas que me ajudaram no meu caminho pessoal a superar a minha própria vergonha de me expressar e que com certeza vai ajudar você a superar a sua. Eu sou Nicole Salme, cantora, compositora, professora de canto e criatividade. E o tema desse episódio de hoje é: você se compara com os outros? Esse é um tema bem importante, né? Comparar, o que é se comparar? Às vezes a gente se sente bem menos que a outra pessoa, que não tem o mesmo valor, que o outro é melhor do que eu, ou às vezes a gente se sente muito superior, dono da verdade, que sabe de tudo, que é o melhor, né? A gente está nesse lugar ou muito para cima ou muito para baixo. E quando a gente está nesse lugar muito para baixo, a gente perde uma coisa muito preciosa, a gente se desconecta de uma coisa muito preciosa, que é o nosso real valor. É como assim se a gente colocasse, sabe aquele tapa-olho assim que cavalos usam para não ver do lado? Né? Você se desconecta de perceber os talentos que você tem, quais são suas qualidades, sabe? Aquela comparação, o seu colega de trabalho, com o seu amiguinho de classe na escola, esse lugar bem ruim dentro da gente, né? E a gente perde uma coisa, gente, muito preciosa, que é o nosso tempo. A gente fica ali olhando para a vida do outro, vendo o que o outro tem, julgando, criticando lá o outro e vai perdendo o nosso tempo precioso da nossa vida, de encontrar nossos talentos, de colocar os nossos anseios, nossos desejos no mundo, né? Esse tempo vai passando. Eu já passei muitos momentos por isso. E uma vez eu tava assim um dia assim bem difícil, e uma coisa que me ajuda, né, e que é diferente para cada um, mas uma coisa que me ajuda é pegar um papel e começar a escrever. Colocar, brainstorm, assim, colocar meus sentimentos, minha raiva, o que eu tô sentindo naquele momento. E aí um dia nasceu essa canção, sentada aqui neste cansaço, me perco no laço deste comparar. Que ódio dá quando vejo outro livre, eu aqui nas garras dessa vítima. Sou mulher forte, meu canto é um grito do meu livre-arbítrio que só quer amor. Abro meu peito, chamo a esperança que aqui me encanta e me põe pra cantar. Bato meu pé quebrando essa casca, cortando as amarras, pois quero voar. Nessa música ela começa falando desse lugar de inferioridade, de se comparar, desse lugar ruim que a gente esquece do nosso valor, mas espera aí, sou mulher forte, meu canto é um grito do meu livre-arbítrio que só quer amar. Abro meu peito, chamo a esperança que é que me encanta e me põe para cantar, né? A gente fica nesse lugar que a gente esquece e a gente lembra, né? A gente dorme, a gente acorda. E quando a gente pode admirar, né? Ou se inspirar em alguém, por exemplo, que faz algo muito bom, que a gente admira mesmo. A gente reconhece o talento daquela pessoa. A gente pode, inclusive, usar daquela pessoa, no bom sentido, para descobrir talentos sobre nós. Né? Alguém que a gente admira, se você reparar, alguém que você admira, pode ter ali pistas para anseios seus, né? Para talentos mesmo que você tem às vezes e que você não está expressando, né? Então a gente pode usar desse senso de comparação para ficar ali no ruim, só vendo o que o outro tem, não reconhecendo nada do que você tem, ou você pode usar desse mesmo lugar para, peraí, mas aquela pessoa, ela me inspira. O que ela tem que ela me inspira? Né? Quando a gente pode perceber que a gente tem qualidades, e eu já vou dar um exemplo disso,
quando a gente pode perceber as nossas qualidades, a gente ganha, assim, primeiro que a gente ganha muito tempo, porque é isso, a gente começa, tá bom, o que eu faço para realizar meus sonhos? O que eu quero fazer que eu ainda não tô conseguindo, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma vez, anos atrás, eu tava muito chateada profissionalmente, né? Sentindo essa inveja de cantoras que eu admiro muito, né? A minha profissão é cantora, cada um aí na sua área. Eu vou contar isso, você vai voltando aí na sua história. Então, por exemplo, eu tinha uma cantora que eu admirava muito e ao mesmo tempo eu invejava muito. Por quê? Porque eu não estava fazendo os meus shows. Eu não estava gravando as minhas músicas. Eu não estava colocando um talento que eu tenho em movimento. Então eu só ficava ali olhando no Instagram, vendo o que ela estava fazendo, o que ela estava realizando, e aí quanto mais eu olhava, mais mal eu me sentia. E aí, com bastante trabalho de autoconhecimento, né, que me ajudou a enxergar, inclusive a escrever, né, aquele trechinho dessa canção que eu cantei para vocês agora há pouco, eu peguei essa inveja como um estudo de inspiração. Então, eu falei, tá bom, eu vou lá no show dela e eu vou estudar o que é que que tá difícil para mim, que eu tô invejando ou que eu tô criticando, e vou anotar para de repente ver se são pistas de coisas que eu não tô fazendo. Aí eu fui lá no show dela, foi muito legal, gente. Aí eu vi que ela tinha um baterista, que ela tinha um guitarrista, que ela tinha um baixista, que isso tornava o show dançante. Aí eu percebi que eu queria um show dançante, que o meu show pudesse, né, mexer o corpo, levar as pessoas a dançarem mesmo. Eu vi que o tamanho de banda dela, porque claro, eu queria poder ter uma orquestra no palco, mas como que eu ia viabilizar isso, né, financeiramente, na prática? Então que ela tinha um número mínimo de músicos que ajudariam a viabilizar. Eu fiz esse estudo, entende? Eu fui assim, na prática mesmo, tentando trazer para mais próximo da minha realidade e encontrar isso que eu queria também colocar em movimento. Então, essa comparação, ela pode te levar lá para o buraco, você ficar ali estagnado, ou ela pode também servir de, opa, deixa eu descobrir aqui qualidades, potenciais, né? Coisas que me inspiram, que pode me ajudar aqui. E quando eu fico nesse lado da balança, que é lá no Instagram, né? A gente segue várias pessoas que, claro, a gente tem afinidade, muitas vezes profissionais, parceiros profissionais, enfim, referências de arquitetos que a gente gosta, de médicos que a gente gosta, enfim. E aí a gente fica lá nesse ruim, se comparando. Como que você se sente? Não dá uma sensação assim de uma paralisia? Uma sensação de incapacidade? A gente vai assim que nem uma flor, sabe? Murchando, vai paralisando. Parece que vai dando menos vontade de fazer qualquer coisa. Né? A gente fica criticando, ou se não, uma outra defesa legal desse comportamento pra gente observar. A gente fica criticando, mas ele nem é tão bom assim. Ele nem é tão bom assim. Eu acho que, sabe, essa crítica também é um jeito da gente proteger esse sentimento que, na verdade, a gente está se sentindo inferior. Né? Que a gente está se sentindo incapaz. Por quê? Porque a gente tem muito medo de ser criticado. E esse medo de ser criticado é algo muito importante dentro da expressão. A gente está falando aqui, né, sobre perder o medo e a vergonha de se expressar. Muitas vezes a gente já nem se coloca em nenhuma situação de exposição, porque a gente não quer passar pelo risco de ser criticado, de ser julgado, não é mesmo? Às vezes assim, grupo de amigos, conversa de amigos, a gente nem fala a nossa opinião, né? Quanto menos você, enfim, trazer uma ideia dentro do seu trabalho, uma ideia inovadora, que às vezes você tem uma super ideia e você deixa de colocar ela com medo de que você vai ser criticado, né? De que você vai ser inferiorizado. E se a gente consegue
alimentar, usar isso como pista para descobrir então quais são os talentos e o que eu não estou colocando no mundo, que eu tenho vontade de expressar e que eu não estou fazendo, né? Imagina essa liberdade de você poder falar o que você pensa, de você poder trazer as suas ideias, de você encontrar os seus sonhos, porque parece que quanto mais velhos a gente vai ficando, a gente não pode ter sonhos, a gente fica ali numa vida super pragmática, cheia de rotinas, cheia de obrigação, né? E cadê o espaço para os seus sonhos, né? Cadê o espaço para você trazer essa expressão genuína dentro da sua casa, da sua relação familiar, do seu trabalho, para você poder ser mais feliz, mais autêntico, mais verdadeiro, né? Poder, assim, porque imagina, você traz uma ideia dentro do seu trabalho que dá certo. E aí, essa ideia que deu certo vai alimentando a sua autoconfiança. Você vai falando, nossa, ok, né? Fui recebido, olha que legal, que ideia inovadora. Que se você ficasse ali no medo, no retraimento, no fechamento, você nem ia trazer a ideia, não ia mudar nada, a sua vida ia ficar lá naquela paralisia. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela, por muitos anos, queria fazer aula de canto. E aí um dia ela me escreveu, ela me conheceu no YouTube, ela me escreveu e falou assim, Nicole, eu gostaria muito de fazer aula, mas eu não quero fazer em grupo, porque eu tenho muita vergonha. Ela falou, ah, não, tudo bem, vamos se encontrar, eu dou aula particular. Ela começou as aulas particulares. Depois de alguns meses, ela falou assim, nossa, Nicole, você sabia que eu levei muitos anos para começar uma aula de canto? Porque eu tinha medo do que a professora ou o professor ia pensar sobre mim. Ia pensar sobre a minha voz, né? Ela estava com medo desse tal demônio, né? Que é o medo de ser criticado. E ela falou, e agora eu tô aqui, eu tô me sentindo tão relaxada, tão feliz, não tô me sentindo criticada, julgada, né? E eu consegui dar um passo para fazer algo que é muito prazeroso para mim. Né? Esse é um exemplo. Ou, por exemplo, você é convidado para fazer uma live. Né? A gente agora está acompanhando várias parcerias de vários profissionais diferentes que se juntam para fazer lives e falar sobre os temas. Aí você recebe o convite e fala, nossa, que legal. Mas aí daqui a pouco, ixi, mas e se tiver alguém que sabe mais sobre o tema do que eu na live? Ixi, mas e se eu engasgar? Não souber falar, se eu travar? Né? Aí a gente já começa com aquele medo de se expressar, já não quer nem ir para a live, mas aí se você dá aquele passo pequeno, fala, eu vou tentar, eu vou me arriscar, eu vou experimentar. Você vai, faz a live, passa por atravessa aquele medo, se expressa, traz suas ideias, você recebe feedbacks, olha como a sua autoestima vai ganhando força, são passinhos que a gente tem que ir se expondo, experimentando, e que isso vai retroalimentando, trazendo autoconfiança, a gente vai ganhando essa confiança e tendo coragem de dar passinhos cada vez maiores. Esse, por exemplo, do Instagram, é uma coisa muito, muito comum, gente. Eu mesma, tem épocas da vida que eu falo assim, ó, eu tenho que entrar no Instagram para postar, né, o que eu me comprometi a postar, o conteúdo que eu criei, e eu tenho 5 minutos para olhar o Instagram. Mais do que isso, começa a ficar maléfico, porque aí eu começo a ver aquela monte o Instagram traz essa vida, né, muito perfeita, todo mundo muito bem, parece que só você que tem, parece que só você que não sabe se expressar, que não sabe falar nos stories, né, começam essas comparações, a comparação, ela é muito delicada, a gente tem que ter muita atenção, porque a gente pode se destruir com ela, ou eu tô trazendo aqui uma chave que é da gente se resgatar com ela, da gente se reconstruir,
através da nossa inveja, perceber o que é que a gente está querendo, invejando ali, que talvez a gente não está realizando na nossa vida. E que a gente pode usar como pista. Pista para a gente colocar nossos anseios, nossas vontades. Ah, Nicole, mas todo mundo se compara. É normal. Qual o problema? Qual o problema? Quantas pessoas você conhece na sua vida, na sua família, no seu núcleo familiar? Quantas pessoas você conhece que estão de verdade realizando o sonho delas? De verdade. Colocando os sonhos, os anseios, os desejos delas no mundo, na vida delas, abrindo espaço. Quantas pessoas você conhece? Porque se a gente fica nessa comparação, a gente fica preso. Toda a energia que a gente usaria para colocar nossos sonhos no mundo, a gente está usando para criticar, para ficar amarrado, não ter coragem, né? E esses pensamentos vão deixando cada vez a gente mais desencorajados. E você acha normal a gente ficar paralisado? Não é, gente. Nós somos seres criativos. A gente é a pura expressão da vida. A gente nasceu de um ato criativo entre nosso pai e nossa mãe. Eu gosto de lembrar isso. A gente tem um coração pulsando dentro da gente. A gente tem sonhos, anseios, né? Qual é o seu diferencial? Qual é o seu talento que você faz melhor? Que você faz de melhor e que muitas vezes é aquilo que você faz muito facilmente, né? Eu falei isso no vídeo anterior. Normalmente aquilo que a gente faz muito facilmente, a gente tem tendência a desconsiderar. Mas não. A gente faz facilmente porque ali tem nosso dom, tem nosso talento. E você tá colocando ele no mundo ou você tá paralisado nessa comparação, achando que o vizinho é melhor que a mãe, é melhor que o irmão, é melhor que o filho, é melhor que o não sei quem de trabalho, é melhor. A gente fica amarrado nessas comparações e deixando de entregar o nosso tesouro para o mundo. Então, eu vou trazer aqui uma proposta para a gente fazer juntos, né? Um exercício mesmo, que você vai listar, pegar um papel, uma caneta, pega agora aí na sua casa, pega um papel, uma caneta, você vai pôr nesse papel, durante uma semana você vai anotando nele quem são essas pessoas. Pode ser gente que você não conheça, do Instagram, da televisão, enfim. Quem são essas pessoas que mais te incomodam quando elas estão se expressando, né? Ou que você mais critica? A crítica, ela é um alerta muito importante, porque se você tá criticando o outro, você também se critica. Se você tá com seus pensamentos querendo, né, invejando ali, destruindo o sonho do outro, você com certeza tá fazendo isso com os seus sonhos. E talvez você fale, Nicole, mas eu não sou uma pessoa invejosa. Você critica o outro? Porque talvez você possa não se achar uma pessoa invejosa, mas se você tá criticando o outro, você tá se criticando. Né? Você não está sendo o seu melhor amigo, seu maior apoiador. Né? Então, a gente normalmente, como a gente age fora, a gente age com a gente mesmo. Então, pega essa listinha, escreve esses nomes, quem são essas pessoas. Pode até colocar, assim, quais são as críticas, né? O que você acha dessa pessoa. E tentar pegar exemplos de pessoas que se expressam, que estão ali, que você começa a criticar quando elas estão se expressando. De novo, pode ser na TV, pode ser blogueiro, né? A gente às vezes tem aquela crítica, nossa, aquela pessoa fala demais, né? Ou você pode, por exemplo, criticar... Eu tô falando no Instagram, gente, porque o Instagram tá na nossa mão. Tá assim no nosso dia. A gente tá consumindo isso com muita frequência. Então, é um exemplo muito bom. Aquela pessoa não trabalha lá, meio-dia ela tá no parque jogando basquete, né?
Ou essa pessoa, ela tá... nossa, ela só fica em casa cozinhando. E vê se, de repente, no fundo, você tá com aqueles desejos ocultos. Você queria também tá conseguindo falar daquele jeito tão natural que a blogueira fala no Stories. Ou você também queria estar sendo que nem aquele colega de trabalho que se expressa tão facilmente, traz suas ideias, não tá nem aí pro que os outros estão pensando, né? Ou você queria poder, sei lá, cantar uma música para alguém, pro seu filho dormir. Às vezes você não consegue nem cantar para ninar seu filho, né? Quais são essas pistas que podem te trazer sinais do que você está deixando de expressar e que você quer, que você anseia? E contar para vocês de um projeto, né? Que esse projeto que eu contei para vocês, né? Que eu fui lá, assisti o show de uma cantora, escrevi no papel. Ela foi muito maravilhoso, gente. Sabe por quê? Porque eu saí daquele show, eu fui procurar um guitarrista, um baixista, um baterista. Eu montei, eu formei uma banda. Eu marquei um primeiro show. E aí, eu marquei esse primeiro show. Comecei a ensaiar com essa banda. Eu sabia exatamente o que eu queria? Não, eu fui experimentar. Falei, nossa, deixa eu experimentar. Na época, eu tava cantando mantras, né, com amigos que não eram músicos profissionais, eram amadores. E aquilo começou a me angustiar, porque eu tinha anseio demais. Eu queria tocar com músicos profissionais. Eu queria aquela intensidade musical, que é tipo uma formação de rock, né, baixo, bateria e guitarra. Eu queria aquela intensidade que diz muito sobre mim, diz muito sobre as minhas canções, né? As minhas canções, elas falam de elevação e elas falam também desse transtorno pessoal que a gente tem que atravessar, que nem, né, sentada aqui neste cansaço, me perco no laço, entende? Então, aquela formação de banda estava dizendo algo sobre minha música. Não necessariamente eu fui fazer exatamente o que ela faz. Não, eu trouxe para o meu universo, né? Eu fui expressar do meu jeito. E aí, disso virou um show, que virou um disco, que virou uma banda, que virou um público. Eu formei um público que é o Projeto Alto Mar, o meu disco Alto Mar. Para quem já me acompanha aqui, conhece, né, as minhas canções do disco Alto Mar. Esse disco foi criado a partir desse estudo, que eu ia lá, não sabia, experimentava. Aí eu ainda fiz, ó, o primeiro show dele, eu fiz com percussão. Percussão, guitarra, não, percussão, violão e baixo. Eu experimentei, fiz um show, falei, não, eu quero mais intenso. Aí eu fiz um segundo show, bateria, guitarra, entende? Eu fui experimentando, eu não sabia as respostas. E essa é uma chave muito importante da gente dar os primeiros passos, né? É a gente poder experimentar. É a gente tirar esse peso de que tem que saber tudo, que você tem que começar qualquer projeto já sabendo, tendo todas as respostas. Não. O se expressar, ele tem a ver com experimentar. Como que a gente vai de um comportamento totalmente travado para espontâneo? É um caminho. É um caminho que a gente tem que traçar. E essa chave que eu vou falar agora em palavras pausadas, foi o que me fez construir o Projeto Alto Mar. Experimentar. Né? Eu era e ainda sou eu tenho qualidades de críticas, né? Eu sou virginiana, eu tenho um pensamento aguçado, analítico, de detalhes, e essa crítica me paralisava, porque era, né, na minha cabeça, o meu projeto era tão grande que eu não conseguia nem começar. Eu tinha medo de que eu não ia conseguir realizar. Então eu tentei tirar, sabe, esse comportamento mesmo, esse criticismo todo, e fui dando pequenos passinhos, né? Eu fui experimentando. E conforme eu ia experimentando, eu ia vivenciando. Conforme eu ia vivenciando, isso ia me dando autoconfiança. Conforme eu ia ganhando autoconfiança, eu ia para o próximo passo. E de passo em passo, eu fui
construindo, saindo daquela armadilha de perfeccionismo que eu nem começava nada. Fui saindo daquela armadilha, fui realizando e alimentando esse lugar de que, uau, eu sou capaz, né? Eu sou capaz, eu posso colocar os meus sonhos no mundo, eu posso colocar a minha expressão. Foi fácil? Não, gente, não foi fácil. Tem desconforto? Com certeza. A gente está falando aqui de sair de uma zona de conforto, né? A gente está falando aqui de se colocar em situações que pode gerar mesmo desconforto, mas eu te garanto que a sensação de alegria, de realização por você sair da paralisia e estar mais pertinho do seu sonho é maior do que o desconforto. O desconforto, ele tá ali pra gente atravessar, pra gente ganhar musculatura. Sabe aquele primeiro dia de academia que a gente chega lá fraquinho, não consegue levantar nada? Você vai criando musculatura, você vai ganhando essa musculatura com a ação em pequenos passos. E uma segunda chave muito importante. Então, primeira chave pra gente não esquecer, experimentar. Segunda chave, bom humor. Leveza, fica mais gostoso, né? Então, sei lá, você vai falar lá a sua opinião, você vai fazer a sua live no Instagram, você aceitou o convite, você vai lá, tomou coragem, entrou no Instagram, você vai falar, aí uma hora você esqueceu, enfim, de uma ideia que você queria muito trazer, e você lembrou de outra. Isso te deixou um pouco nervosa e você começou a dar risada e tudo bem, sabe assim? Traz essa leveza, traz esse lugar de humor mesmo, sabe? A gente aprende com os nossos tropeços e é com eles que a gente levanta e tenta de novo e faz, né? Eu tô aqui hoje falando com vocês, Nicole, mas você é cantora desde criança, você tem esse talento, esse dom. Gente, eu era uma criança super tímida, super retraída. Foram muitos anos, né? Muita dedicação, que são essas chaves, essas ferramentas que eu tô trazendo aqui para vocês, que me ajudaram a hoje eu estar aqui falando com vocês, me sentindo relaxada, gostoso, feliz de estar aqui com vocês. As primeiras vezes que eu ia falar, eu tinha dor de cabeça, eu tinha enxaqueca, me dava náusea, eu ficava, né, de tanto medo que eu tinha de me expressar. Mas o meu desejo maior era poder estar aqui compartilhando meus dons, compartilhando a minha história para que você também possa trazer os seus dons, para que você também possa trazer aquilo que só você sabe fazer de melhor. Tem alguma coisa que só a gente sabe fazer daquele jeito. E é tão prazeroso quando a gente consegue e é em pequenos passos. São os nossos antídotos, né? Que é experimentar, trazer o bom humor, a leveza. Tem coisas que vão dar certo. Tem coisas que não vão dar certo. E ok, é uma construção. Você está se conhecendo mais. Você está conhecendo mais sobre você, sobre as suas limitações, né? Às vezes você percebe uma limitação e você tem que ir lá atrás, procurar esse curso aqui que está te trazendo ferramentas, né? Para você conseguir atravessar um pouquinho esse medo da vergonha. Às vezes você precisa ir lá fazer uma atividade física para conseguir ter a postura corporal que você quer para aquela exposição que você tem que fazer. Entende? A gente reconhecer esses... né? Se conhecer. Reconhecer e se conhecer. Eu acho que esse é o maior ganho. Porque aí você entende suas limitações, você vai com objetividade buscar recursos para conseguir além e você reconhece os seus talentos, tá? Então, exercício, pega o papel, escreve na lista durante uma semana
quais são as críticas, quem que você está criticando, quem que você está julgando, né? De pessoas que te incomodam quando elas se expressam. E qual será o desejo que está por trás disso? Quais desejos você tem aí escondidinho dentro de você e que talvez você não esteja colocando em movimento? E aí traz para cá, eu quero ouvir, eu quero te acompanhar. Coloca aqui nos comentários, me conta como que foi, né? Talvez você esteja aqui, né, me ouvindo, você até lembre de alguém que você fala, nossa, aquela pessoa tem tanto para dar e ela também não está conseguindo se expressar, né? Dá a mão para ela, chama ela para vir nessa jornada com a gente tentar ir passando essas barreiras. E conta para mim, eu quero acompanhar, eu quero saber, porque eu adoro poder ver que assim como eu consegui ultrapassar e colocar meus talentos no mundo, você também vai. Você também vai, eu te garanto, com essas chaves você também vai. Gente, o tesouro dessa live é a prática. Né? É a prática, é a gente conseguir se permitir experimentar, se permitir agir. Agir, ir para a prática é o antídoto dessa tal vergonha de se expressar. Então, eu vou falar aqui de novo o exercício para a gente deixar bem gravadinho. Não esquecer desse tesouro que é a prática. Tem coisas que vão dar certo, tem coisas que vão dar errado. Lembra da sua chave do bom humor, da leveza que você está experimentando. Né? Tira esse peso do seu ombro de ter que ser perfeito, de ter que saber tudo. Não. Tira, vai com calma. Então, durante uma semana, você vai observar e anotar, tá? Você vai observar e colocar no papel tudo que você critica nos outros e em você. Então, você anota lá no papel tudo que você critica dos outros e em você. A partir dessa lista, você vai pesquisar se existem desejos ocultos ali por trás daquilo. Por exemplo, na sua crítica, né? Fulana se maquia demais. Será que talvez você queria estar mais arrumada? Será que você queria estar cuidando mais de você? Né? Mas ela é muito superficial. Uai, será que você está na superfície? Né? O que será que está ali que reflete no outro? Por exemplo, aquela pessoa lá trabalha pouco. Será que você está trabalhando muito? Você desejava estar trabalhando menos? Você desejava estar indo no parque também, em algum momento do seu dia? Jogar uma bola? E você está criticando um ao outro? Ou, aquela pessoa fala demais. Nossa, é uma falação. Talvez você está com vontade, sim, de se expressar mais. Você queria estar falando mais, colocando mais as suas ideias em movimento, a sua expressão. Né? Então, você vai fazer... Esses são os desejos ocultos. A partir das suas críticas, escrever o que você desejaria estar colocando mais na sua vida. E você vai escolher um ponto. Talvez você possa ver que eles se repetem. Tem pontos que se repetem, então você pode escolher esse. Escolhe um ponto para você fazer algo na prática. Para você dar um passo experimentando, pondo em ação esse antídoto que a gente falou aqui hoje, né? Que é de experimentar, que é de dar um passo. Então, pega um item dessa lista e coloca na prática ele em ação, o que você deseja fazer. E faz esse um passinho. Nessa vida, coisa boa é amar. Largar o vício de sempre se comparar. Cada um tem seu lugar neste existir. Basta cortar do sonho louco de competir. Cada um tem seu lugar neste existir. Basta acordar desse sonho
ser aquilo que não é, jogar o jogo nessa sua falta de fé. Cadê teu sonho, teus anseios, tua luz? Essa é tua vida e tá passando, faça jus. Cadê teu sonho, teus anseios, tua luz? Essa é tua vida e tá passando, faça jus. Voa, voa, meu passarinho azul. Voa, voa, vai atrás dos teus sonhos, vai atrás dos teus anseios. E eu tô aqui para te ajudar, para te dar a mão, pra gente poder voar juntos nesse céu gostoso da alegria, do prazer, de poder ser quem se é, de perder a vergonha de se expressar. Um grande beijo para vocês. Eu espero a história aqui de vocês, os passos que vocês deram para a gente poder vibrar juntos e compartilhar. Um grande beijo.